Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos estudar do versículo 31 ao versículo 37. Mas a priori nós vamos ler o versículo 31 e 32 apenas. A palavra do Senhor diz assim: de novo, Marcos capítulo 7, verso 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Até aqui. Pai Santo, nós queremos te dar graças por esse texto das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que ele foi inspirado pelo Senhor e que ele é a palavra de Deus. Ele tem lições importantíssimas para a nossa vida, mas nós não conseguimos compreendê-las sem a ação do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoe cada uma das pessoas que estão aqui no templo, daquelas que nos acompanham pela internet nessa hora, com o Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a voz do Senhor nessa noite. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha boca. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é misericordioso e ele tem poder para suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Nós estamos vendo isso no decorrer do estudo do livro de Marcos. Nós vimos isso, por exemplo, no ano passado. Sumiu ali? Nós vimos isso no ano passado, quando nós estudamos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44. O texto diz que aquelas pessoas, aquela multidão, era como ovelhas sem pastor. E por que eles eram como ovelhas sem pastor? Porque os fariseus não estavam pregando a palavra de Deus a eles. Então eles estavam famintos espiritualmente. E o Senhor Jesus Cristo passou a suprir a necessidade espiritual deles, ensinando a palavra de Deus durante todo aquele dia. Jesus, ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Mas nós vimos isso também num segundo momento, quando já no final da tarde, essa multidão está faminta fisicamente, e eles não tinham o que comer. Então o Senhor Jesus Cristo, ele pega 5 pães e 2 peixes, e ele multiplica esses 5 pães e esses 2 peixes, e ele alimenta uma grande multidão. O Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Nós vimos isso também no ano passado, quando nós estudamos Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52, quando nós vimos que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade no mar da Galileia. E o Senhor Jesus Cristo, então, o Deus encarnado, ele vai ao encontro desses discípulos andando por sobre o mar, e ele acalma a tempestade quando ele sobe no barco. Ele supre a necessidade daquelas pessoas. Ele teve compaixão dos discípulos, ele vai ao encontro dos discípulos e poderosamente ele acalma a tempestade. Ainda no ano passado, quando estávamos estudando Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele é misericordioso quando ele atende a oração de uma mulher. Essa mulher, ela vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, ela se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo e ela clama ao Senhor pela sua filhinha que estava terrivelmente endemoniada. E essa mulher, essa mãe,
ela não diz, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Ela diz, tem misericórdia de mim. Porque o sofrimento dos filhos são o sofrimento dos pais. E o Senhor Jesus Cristo, Ele sente compaixão dessa mulher, e Ele mostra poder, libertando, curando essa mulher. Hoje, mais uma vez, irmãos, nós vamos ver um texto onde Jesus mostra a sua misericórdia e mostra também que tem poder para suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem. E nós vamos ver isso em dois momentos no texto. Primeiro, quando Jesus volta a uma região chamada Decápolis. Veja aí o versículo 31. A palavra de Deus diz assim, Marcos, capítulo 7, verso 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então aí já no versículo 31, nós podemos ver a grande misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O texto diz que o Senhor Jesus Cristo saiu de Tiro e ele foi para uma região chamada Decápolis. Mas Jesus já havia estado em Decápolis antes. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele foi expulso dessa região. Nessa região vivia um rapaz que era possuído por uma legião de demônios. Nós vimos isso quando nós estávamos estudando Marcos capítulo 5. Ninguém conseguia prender esse homem. Esse homem, ele tinha uma força descomunal. Ele era preso por correntes, mas por conta da legião de demônios que o possuía, ele conseguia estourar as correntes. O texto de Marcos 5 também diz que esse homem, ele vivia num sepulcro, vivia entre os mortos, andando de lá para cá o dia todo, se cortando nu. E ninguém podia prender esse homem. Essa era a situação desse rapaz. Até que esse rapaz ele teve um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, porque teve misericórdia dele, porque é poderoso, o libertou dessa legião de demônios que o possuía. Entretanto, essa legião de demônios, como nós vimos quando nós estudamos Marcos 5, com permissão do Senhor Jesus Cristo, saiu desse homem, entrou em cerca de 2.000 porcos que estavam pastando naquela colina. E esses 2.000 porcos, eles então se jogam em um mar e todos morrem afogados. E por conta disso, irmãos, por conta do prejuízo financeiro, a multidão de Decápolis, o povo de Decápolis, daquela região, expulsa o Senhor Jesus Cristo de lá. Esse povo amava mais os porcos do que aquele rapaz endemoniado. Esse povo amava mais o dinheiro do que a salvação que só há em Jesus Cristo. E por isso eles expulsam o Senhor Jesus Cristo dessa região chamada Decápolis. Mas o Senhor Jesus Cristo continuou investindo nessa região chamada Decápolis. O rapaz que era possuído pelos demônios, que havia sido curado pelo Senhor Jesus Cristo, queria seguir o Senhor Jesus Cristo, queria acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não permite. Ele diz, fique em Decápolis, evangelize a sua família. E esse endemoniado se tornou um missionário. Ele não só evangelizou a sua família, como passou a pregar também, a testemunhar a respeito de Jesus em
toda a Decápolis. Veja o que diz Marcos, capítulo 5, versículo 20. Então ele, referindo-se aqui a esse rapaz que havia sido curado, foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. As pessoas se admiraram com esse rapaz. Como esse endemoniado que ninguém conseguia controlar agora está pregando o evangelho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus havia sido expulso de Decápolis. Mas ele deixou um evangelista lá, um missionário lá. E agora, ele mesmo volta para Decápolis, porque o nosso Senhor Jesus, ele é misericordioso. Ele tem compaixão de nós. Apesar de nós, das nossas mazelas, ele nos ama. E ele volta para Decápolis. Para essa liga de 10 cidades, por isso Decápolis. Ele volta para essa região, para ele mesmo pregar. E o verso 32 diz o seguinte: então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Quando Jesus chega novamente em Decápolis, nessa região onde ele havia sido expulso, um rapaz doente é trazido ao Senhor Jesus Cristo. E a situação desse rapaz não era nada boa. O texto diz que ele era surdo e gago. É o que diz a tradução da ARA. A tradução da NVI diz que ele era surdo e mal podia falar. E essa é uma excelente tradução. Porque a palavra grega usada aqui é mogilalos, que significa dificuldade de falar. Então nós estamos vendo um rapaz que não conseguia escutar, ele era surdo e que mal podia falar. Essa é a situação desse homem que é levada, desse rapaz que é levado até o Senhor Jesus Cristo. E eu quero enfatizar, irmãos, eu quero destacar que esse rapaz foi levado até o Senhor Jesus Cristo por pessoas que acreditavam que Jesus podia curá-lo. Por pessoas que acreditavam que a situação daquele rapaz poderia ser mudada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida lições que nós podemos aprender com essas pessoas que pegaram esse rapaz que estava sofrendo e que levaram até o Senhor Jesus Cristo. E a primeira lição é que nós devemos ter compaixão das pessoas. Eu, pastor Juliano, e vocês que me ouvem aqui no templo, vocês que me ouvem em casa pela internet, todos nós precisamos ter compaixão das pessoas que sofrem. As pessoas que levaram esse rapaz que era surdo e que mal podia falar, as pessoas sentiram compaixão, sentiram a sua dor, se colocaram no lugar dele. E por isso, levaram ele até o Senhor Jesus Cristo. A vida desse rapaz não era nada fácil, irmãos. E isso comoveu o coração daquelas pessoas que o levaram até o Senhor Jesus. E hoje, eu, pastor Juliano, e você que está no templo, você que está em casa, todos nós convivemos com pessoas que estão sofrendo. As pessoas têm sofrimentos diferentes, mas todas sofrem. E eu e vocês precisamos ter compaixão, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro.
Se você é cristão, e só se você é cristão, você pode chamar o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, de Papai querido. E o nosso Pai Celestial, aquele que nós devemos olhar e imitar, ele tem compaixão. O Salmo 103, versículo 13 e 14 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos. Olha a figura que a Bíblia usa aqui para Deus. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus, o Todo-Poderoso, se compadece de nós. E por que ele se compadece de nós? O versículo 14 explica. Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos pó, irmãos, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos dependentes. E é por isso que Deus se compadece de mim e de vocês. E assim como o nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, assim como Ele é misericordioso, eu e vocês também precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos ter compaixão do próximo. Não só o Deus Pai era misericordioso, mas o Deus Filho também. Veja Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 36, a palavra do Senhor diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então veja o que esse texto está dizendo, que Jesus ia por todos os lugares curando e pregando. E olha o que diz o versículo 36. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, sentiu a dor delas, se colocou no lugar delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Não só o Deus Pai se compadece de nós, mas o Deus Filho, o Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo, também se compadece de nós. Então devemos ser misericordiosos. Mas não só isso, irmãos. A palavra de Deus nos exorta, nos ensina a sermos misericordiosos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Deus nos exorta, por meio da sua palavra, a sermos misericordiosos, a sentir a dor do outro, a levar em consideração o outro. Eu e você temos que ter compaixão das pessoas que estão à nossa volta. Assim como aquelas pessoas que levaram esse rapaz a Jesus tiveram compaixão dele. A segunda lição, irmãos, é que nós devemos levar as pessoas que sofrem até Jesus. Como eu já disse, nós somos fracos, limitados, nós somos pecadores, nós não temos poder para nada. Mas eu e vocês que somos cristãos, nós servimos um Deus poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é mais poderoso do que qualquer aflição ou problema que eu e você estejamos passando. Não há nada impossível para o nosso Deus. Absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. Ele tem poder para mudar vidas. Ele tem poder para mudar situações. O próprio Senhor Jesus Cristo,
Ele diz assim, Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Quem está falando isso é o Senhor Jesus. E nós só temos três atitudes com relação a Jesus. Quando nós avaliamos o que o Senhor Jesus diz, e aqui ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, mas ele também diz em João que ele é o caminho, ele não diz que ele é um caminho, ele diz eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele diz que todos aqueles que creem nele, né, vão ter a vida eterna. Então, quando eu pego esse pacote todo de palavras do Senhor Jesus Cristo, eu só tenho três atitudes com relação a ele. Ou ele é um louco, ele não bate bem, por isso ele fala esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vim antes de Abraão, mas se ele nasceu muitos anos depois de Abraão, como que ele diz que ele veio antes de Abraão? Será que ele é louco? Ou ele é um mentiroso, um charlatão, ou ele é quem ele diz ser. E eu não sei você, eu fico com a terceira opção. E esse Jesus, que é o Deus encarnado, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é por isso que eu e vocês devemos levar as pessoas que sofrem até o Senhor Jesus Cristo, porque toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E como que eu levo as pessoas até o Senhor Jesus Cristo hoje, pastor Juliano? Eu levo as pessoas até o Senhor Jesus Cristo por meio da nossa oração. Por meio da oração. Por meio da pregação da palavra. Por meio do nosso testemunho de vida. É assim que nós levamos as pessoas até Jesus. É vivendo o Evangelho, é pregando o Evangelho, é orando ao Deus Todo-Poderoso que nos deu o Evangelho. Terceira lição que nós aprendemos com essas pessoas que levaram o Senhor Jesus, esse rapaz ao Senhor Jesus Cristo. Devemos interceder pelos necessitados. Essas pessoas, irmãos, não só levaram esse rapaz até o Senhor Jesus, mas eles intercederam por ele. Veja aí o que diz o versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicavam que impusesse as mãos sobre ele. Irmãos, esse homem mal podia falar, diz o texto. E o que as pessoas fazem? Levam esse rapaz até Jesus e suplicam por ele. E no nosso meio, irmãos, há muitas pessoas que não podem suplicar por elas mesmo. Hoje eu pedi uma oração para um pastor amigo meu, lá no grupo do conselho, e pastor Papote, lá de Vitória. E ele foi entubado ontem. Ele não tem condição de clamar por ele mesmo. Às vezes, condições físicas nos impedem de poder clamar ao Senhor. Condições psicológicas, emocionais, nos impedem muitas vezes de clamar ao Senhor. Por isso, nós temos que clamar pelas pessoas, porque muitas vezes a própria pessoa não consegue clamar por ela mesma. Questões espirituais, muitas vezes, nos impede de clamar por nós mesmos. E nós devemos clamar pelas pessoas. A palavra de Deus fala isso, Efésios capítulo 6, versículo 18, eu vou ler aqui na versão NVI, ela diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente.
Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. Orem pelos crentes. Aí tem aquele crente, né, que vai falar assim, ó, pastor, eu não oro pelo meu vizinho que não é crente, porque a palavra de Deus aí está falando para a gente orar pelos santos, hein? O meu vizinho não é crente, então eu não vou orar por ele. Daí eu falo, calma aí. Vamos lá para Timóteo? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Nós somos convocados como cristãos a orar por todos os homens. Enfim, irmãos, nós precisamos levar as pessoas até o Senhor Jesus Cristo, por meio da nossa pregação, por meio do nosso testemunho, e nós devemos clamar por elas, porque muitas delas não conseguem fazer isso por elas mesmas. Quarta lição que nós aprendemos com esses homens: não devemos determinar como Jesus deve agir. É o que esses homens queriam fazer. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Ô Jesus, impõe as mãos sobre esse rapaz para que ele seja curado. Eu sei o que o senhor tem que fazer. E quantas vezes eu e você fazemos isso também? Como assim, pastor? Imagine aquela moça apaixonada orando ao Senhor: Senhor, eu quero um casamento. Eu quero que o Senhor, né, me prepare um homem de Deus. Mas é aquele que eu quero. Percebe, irmãos? Nós não apresentamos apenas o problema para que Deus dê a solução. A gente quer apresentar o problema e a solução que agrada o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que a vontade dele é muito melhor que a nossa. Por isso, o que nós temos que fazer é apresentar o problema e pedir para que Deus haja de acordo com a vontade dele, que é boa, que é muito melhor que a nossa. O versículo 33 e 34, acompanha aí na sua Bíblia, diz o seguinte: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Então a primeira coisa que Jesus faz é tirar essa pessoa do meio da multidão. Ele trata pessoalmente com essa pessoa. Ele tira ele da multidão. Em seguida, ele toca os ouvidos desse rapaz. Ele coloca saliva na língua do rapaz. Ele ergue os olhos aos céus em sentido de oração. E ele suspira profundamente, como se estivesse sentindo a dor desse rapaz. E ele diz, Efatá, que é uma palavra em aramaico que quer dizer ser aberto, liberto, abre-te. A ideia é essa. E o versículo 35, nós temos o resultado, né, dessa ação do Senhor Jesus. O verso 35 diz: abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então veja que interessante, irmãos. Aqui o Senhor Jesus Cristo não mostra apenas que Ele é misericordioso, mas mostra que Ele tem poder também ao curar o doente. Muitas vezes, eu e você, nós temos misericórdia das pessoas, temos compaixão das pessoas, mas nós não podemos ajudar por nós mesmos. Imagine uma pessoa doente. Imagine uma situação adversa. Eu posso até sentir a dor, e eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que levar essa pessoa a Jesus, por quê? Porque eu não tenho poder em mim mesmo para ajudar a pessoa. Jesus, ele tem compaixão e ele tem poder. Não é?
E o texto diz, irmãos, que o milagre aconteceu de maneira completa e imediata. Aquele que era surdo e tinha dificuldade de falar, agora ele estava ouvindo bem e falando, bem. Então Jesus demonstra aqui que ele tem não só misericórdia, mas poder para transformar situações, transformar vidas, para mudar aquilo que tem que ser mudado. O verso 36 e 37 diz o seguinte: mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então o Senhor Jesus proíbe as pessoas que falassem do milagre, mas as pessoas não ouviram, e as pessoas começaram a falar aquilo que Jesus tinha feito a esse rapaz. E o verso 37 diz: maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus havia feito com esse rapaz e outros milagres que Jesus havia realizado. E quando Jesus, irmãos, ele faz esse milagre, quando Jesus vem, na verdade, ele faz essas ações sobrenaturais, Jesus está mostrando que a era messiânica chegou. Que o Messias prometido no Antigo Testamento havia chegado. Tanto é que Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Esses milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo mostram que o Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que viria trazer salvação espiritual para o seu povo, salvação do inferno, ele veio. O Verbo se fez carne. O Messias prometido chegou. Então, irmãos, o que nós aprendemos nessa noite? Que o nosso Deus, ele é misericordioso, ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Eu volto a perguntar para você, qual é a sua necessidade? Hoje, dia 30 de janeiro de 2022. Como que você entrou por aquela porta? Qual é a necessidade que você carrega, a grande necessidade que você carrega no seu pequeno coração? Quem sabe, você precisa de uma cura física. O Senhor Jesus Cristo tem poder para fazer isso. Quem sabe você precisa de uma cura emocional, psicológica. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para fazer isso. Quem sabe você precisa de uma cura espiritual. Quem sabe você que está aqui ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo de fato. Quem sabe você não tem a certeza de onde você vai passar a eternidade. Essa é uma necessidade também. E Jesus Cristo é o único que tem poder para suprir as nossas necessidades espirituais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12 diz que somente em Jesus a salvação. A salvação não é uma questão de religião. A salvação não é uma questão de ser bom ou ruim, porque diante de Deus a Bíblia nos revela que todos somos ruins. A salvação é resultado de um relacionamento com Deus por meio da fé única e exclusiva em Cristo Jesus. De um novo nascimento que só Deus pode trazer a nós.
Talvez essa seja a sua situação. Então saiba que Deus tem poder para suprir a sua necessidade espiritual. Aliás, se Ele não suprir essa necessidade, você está caminhando a passos largos para o inferno. Quem sabe você que está aqui, você quer que Deus cure uma outra pessoa. Física, emocional e espiritualmente. Deus tem poder para fazer isso. E veja que as pessoas clamaram por esse rapaz porque ele mesmo não tinha forças para clamar por ele. Talvez essa pessoa que veio à sua mente, ela não clama por ela mesma por falta de saúde física, por falta de saúde emocional ou por falta de conversão. Mas você pode orar a Deus para que Deus cure essa pessoa fisicamente, emocionalmente e principalmente que abra o coração dessa pessoa para que ela se torne uma cristã e seja salva do inferno. E saiba, irmãos, que tudo isso que foi dito serve para você. Para você, sabe? Orar, você tem que orar por você. Ore por você. Faça um autoexame. Eu tenho orado por mim. Eu tenho dado bom testemunho do meu cristianismo. Eu tenho que levar as pessoas a Cristo. Eu tenho feito isso. Deus nos ajude a levar as pessoas a Cristo, a ter misericórdia das pessoas, a orar por cada uma delas. Amém?